Quando nós investimos em ações, nós estamos aceitando correr alguns riscos pela possibilidade de conseguir um retorno maior no longo prazo do que alguns investimentos de renda fixa, por exemplo. E nós podemos dividir esses riscos em dois grandes grupos. Nós temos os riscos sistêmicos, que também podem ser chamados de riscos sistemáticos, e os riscos não sistêmicos ou não sistemáticos. É muito importante que você saiba diferenciar e principalmente identificar cada um dos tipos de riscos, porque alguns deles podem ser minimizados se você conseguir identificar. E é claro que quanto menor for o risco que você corre no seu investimento, menores são as probabilidades de você perder dinheiro. Como ninguém quer perder dinheiro investindo em ações, a gente precisa entender sobre riscos. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então senta aí na sua cadeira ou ajeite seu travesseiro e assiste esse vídeo até o final para você entender quais são os riscos de se investir na renda variável. E é o seguinte, antes da gente entender quais são os riscos que você corre na renda variável, nas ações, a gente precisa entender o que é risco. Essa daqui é uma palavrinha que eu uso muito no canal, mas eu nunca trouxe a sua definição. Então agora que é a hora. Risco nada mais é do que incerteza. É um sinônimo para incerteza. E vale ressaltar aqui que não necessariamente incerteza é algo ruim. Quando você investe em ações, você tem uma incerteza maior do que a que você teria se você investisse na poupança. Na poupança, você sabe mais ou menos quanto que você vai receber pelo investimento que você está fazendo, que é 70% da Selic, no momento que eu gravo esse vídeo. Já nas ações, você não tem essa ideia. Você pode ganhar muito menos do que isso e até perder dinheiro ou ganhar muito mais. Então, os seus resultados com o investimento em ações são bem mais incertos do que os seus resultados com o investimento na poupança. E essa é a definição de incerteza, a definição de risco. É uma probabilidade maior tanto de você conseguir retornos menores quanto de você conseguir retornos maiores. Isso é risco. Não necessariamente, como eu comentei, é algo ruim, mas é algo que precisa ser administrado. E aí, como eu já comentei aqui nesse vídeo, os riscos dos investimentos em ações são divididos em dois grandes grupos. Nós temos os riscos sistêmicos e os riscos não sistêmicos. E a gente precisa entender os dois tipos. Só que antes disso, eu quero me apresentar aqui bem rapidamente. Se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E se você se interessa por assuntos como esse, ações, renda variável, bolsa de valores no geral, eu já queria te pedir de antemão aqui para deixar o like nesse vídeo e para se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho, porque assim você vai passar a receber as notificações dos meus próximos vídeos e também vai fortalecer demais o meu trabalho aqui no YouTube. Feito o meu merchanzinho aqui, que é muito importante para o crescimento do meu canal, sem mais enrolações, vamos logo pro assunto do vídeo, vamos começar a entender esses dois tipos de riscos da renda variável, começando pelo risco sistêmico ou sistemático, pode ser qualquer um dos dois nomes. Em poucas palavras, o risco sistêmico nada mais é do que um risco que está vindo do sistema como um todo, por isso que o nome é sistêmico, sistêmico de sistema. Esse daqui é um risco que todas as empresas, todas as ações da Bolsa de Valores estão inseridas. O que, é claro, faz muito sentido. O nome é risco sistêmico, que vem do sistema, então nada mais justo que seja um tipo de risco que afeta toda a economia e todas as empresas de uma forma geral. Eu já vou te dar alguns exemplos desse tipo de risco e você vai entender melhor do que eu tô falando. Só que um ponto muito importante que a gente precisa entender é que esse tipo de risco, o risco sistêmico, ele normalmente é algo imprevisível e que não existe nada que você possa fazer para minimizar. Eu sei que eu te falei no começo do vídeo que entender sobre riscos era importante porque você consegue minimizá-los, mas isso a gente vai tratar na segunda parte do vídeo, que a gente vai falar sobre risco não sistêmico. Esse risco sistêmico aqui é muito difícil de ser minimizado, você não tem muito o que fazer com ele. As únicas formas que você teria para conseguir minimizar esse tipo de risco sistêmico seriam se você conseguisse prever algo que é praticamente imprevisível, então completamente inviável de ser feito, ou utilizando alguns instrumentos especulativos, que não é bem o foco aqui do nosso canal. No meu canal eu não falo sobre especulação, eu falo somente sobre investimento de longo prazo. E isso daqui também seria algo extremamente arriscado para iniciantes, não é bem recomendado que você faça. Então a conclusão é que o risco sistêmico vem do sistema como um todo, afeta toda a economia mundial, todas as empresas do globo, é imprevisível e não tem nada que você possa ser feito, não pode ser minimizado. É um risco que, para investir em ações e, é claro, para viver em sociedade como um todo, como a gente já vai entender nos exemplos que eu vou te dar, você precisa aceitar, não tem o que você possa fazer. E aí o que a gente pode considerar como risco sistêmico? A gente tem um exemplo bem recente que foi a pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus foi um evento aleatório, imprevisível, a gente não tinha como prever que algo assim ia acontecer, não tinha muito o que ser feito porque toda a economia mundial foi fechada praticamente, isso afetou todas as empresas da Bolsa de Valores no mundo inteiro, não só no Brasil, então não tinha muito que você pudesse fazer. O simples fato de você estar investindo em ações, você já seria prejudicado com esse tipo de evento. Mas é claro que nós podemos ter também
também outros eventos que se caracterizariam como riscos sistêmicos. Por exemplo, um colapso no sistema financeiro mundial, ou uma crise política e econômica, como a que nós já tivemos em 2008 e em 1929. Praticamente qualquer evento que venha do sistema, que afete a economia mundial como um todo e todas as empresas sem exceção, que seja algo imprevisível e que não possa ser minimizado, se caracterizaria como um risco sistêmico. E aí, partindo para o segundo tipo de risco, o risco não sistêmico ou não sistemático, ele é basicamente o oposto. Como o próprio nome diz, não sistêmico ou não sistemático é o risco que não vem do sistema. Então ele é um tipo de risco que não afeta a economia mundial como um todo. Ele vai afetar apenas algumas empresas específicas, alguns setores específicos ou alguns países específicos. E ao contrário do risco sistêmico, o risco não sistêmico, ele é previsível, relativamente previsível, e você consegue minimizá-lo através de atitudes simples que eu já vou te mostrar. Eu particularmente gosto de dividir o risco não sistêmico em 3 grandes grupos, e em cada um desses grupos vão ter atitudes específicas que você pode tomar que vão reduzir o risco que você corre. E esses 3 grupos, essas 3 subdivisões, eu gosto de chamar de risco específico, risco do setor e risco do país. O primeiro deles, que é o risco específico, como o próprio nome diz, aliás, o nome dos 3 já é bem intuitivo, é o risco específico da empresa que você está investindo. Cada negócio vai ter seus riscos próprios, que são dependentes aí das suas condições financeiras e do seu próprio modelo de negócios. Um risco específico, por exemplo, pode ser a falência de uma determinada empresa que você investe por causa de um endividamento muito elevado. Isso daqui era uma particularidade daquela empresa. Ela tinha uma dívida muito elevada, era uma característica financeira dela e ela acabou decretando falência por conta disso. Ou então um término de um contrato em outra empresa, que era um contrato muito importante com o cliente, representava, sei lá, 80% dos resultados da receita dessa empresa, e isso vai impactar muito os resultados da companhia. Isso daqui era um risco específico daquela empresa. Ela tinha uma característica financeira que era muito dependente de um único contrato com um cliente. Então era um risco que só afetava essa empresa. E essa é a definição de risco específico. Risco específico é qualquer tipo de risco que está diretamente ligado a uma única empresa, e cada empresa vai ter os seus riscos específicos diferentes. E aí vamos lá, entendido isso daqui então, como que a gente faz para minimizar esse risco específico? Eu te falei que todos os tipos de risco não sistêmico podem ser minimizados. Como que você faz para minimizar o risco específico dos seus investimentos? É bem simples, não tem muito segredo aqui. Você simplesmente precisa diversificar os seus investimentos em empresas diferentes. Você precisa diversificar a sua carteira de ações em várias ações diferentes. E isso daqui porque se você diversifica em várias ações diferentes, em várias empresas diferentes, o impacto que esse risco em uma empresa específica vai causar na sua carteira, caso ele venha se concretizar, vai ser muito menor. Se você investe em uma única empresa, por exemplo, e ela decreta falência, você vai ter um impacto de 100% nos seus resultados. Você vai perder 100% do seu dinheiro. Agora, se você investe em 10 empresas e essa única empresa aqui decreta falência, você ainda tem mais 9. Então, considerando que você tinha 10% do seu patrimônio em cada uma, você só vai perder 10%. Os outros 90% vão continuar normais, vão continuar intactos. Então, o impacto do risco da falência, do risco específico dessa empresa, acaba sendo muito menor na sua carteira pelo simples fato de você estar diversificando em diferentes empresas. E aí vamos partir então para o segundo tipo de risco não sistêmico, que é o risco do setor. E como eu comentei, todos os nomes aqui que eu dei para os tipos de risco não sistêmicos, eles são bem intuitivos. O risco do setor é o risco que está diretamente ligado a um setor da economia específico. Cada setor da nossa economia vai ter um perfil de risco diferente e dinâmicas de funcionamento diferentes. Existem alguns setores que naturalmente possuem incertezas muito menores do que outros. Se a gente olha, por exemplo, para o setor de energia elétrica, para o setor elétrico aqui no Brasil, por exemplo, ele é um setor muito mais previsível e estável do que o setor de tecnologia. Se você não entende muito bem como funciona o setor de energia elétrica e o porquê de eu estar fazendo essa afirmação, eu vou deixar um vídeo aqui em cima em que eu já expliquei em todos os detalhes o funcionamento do setor elétrico, e aí talvez você entenda, mas é um setor que naturalmente tem uma previsibilidade e uma estabilidade muito grande. Então a incerteza dentro desse setor de energia elétrica é muito menor do que a incerteza no setor de tecnologia, por exemplo, que é um setor muito dinâmico, que tecnologias novas acabam ficando obsoletas num piscar de olhos, que novas empresas surgem o tempo todo com modelos de negócios inovadores e tornam as empresas que lideram o mercado praticamente inexistentes. Então é um setor que é muito mais incerto do que o setor de energia elétrica. São particularidades aqui naturais de cada setor. E é claro que existirão alguns acontecimentos específicos que impactarão cada setor da nossa economia. Nós podemos ter, por exemplo, mudanças de leis que impactam determinados setores, mas não outros, regulamentações novas, alguns subsídios ou então algum tabelamento de preços que afeta as empresas do
setor de utilidade pública e etc. Em poucas palavras, o risco do setor é o risco que você corre do setor específico que você está investindo se complicar por qualquer motivo que seja. E a forma que você tem para reduzir esse risco não sistêmico de setor é também através da diversificação. Só que, é claro, se atentando para diversificar em setores diferentes, ter empresas de setores diferentes. Por exemplo, você adicionar na sua carteira uma ação do setor de tecnologia, uma ação do setor de energia elétrica, outra ação do setor de saneamento, uma do setor de petróleo, outra do setor de alimentos, mais uma de incorporação imobiliária e por aí vai. E a lógica aqui é praticamente a mesma do risco específico. Lá, você reduzia diversificando em várias empresas, porque o impacto que você teria se algum risco de uma empresa específica realmente se concretizasse seria menor na sua carteira porque você tem outras empresas. Aqui, se você diversifica em mais de um setor, se há um risco específico de um setor que se concretiza, qualquer coisa que seja, um acontecimento que prejudica um único setor específico da sua carteira, você tendo outros, você vai reduzir o impacto como um todo na sua carteira de investimentos, no seu patrimônio. E o terceiro e último tipo de risco não sistêmico que a gente vai comentar aqui é o risco do país, que, como o próprio nome diz mais uma vez, é o risco de um país inteiro. Como assim, né? Cada país vai ter um nível de risco, um perfil de risco diferente. Se a gente pega, por exemplo, o Brasil é um país com incertezas, com riscos muito maiores do que os Estados Unidos. O Brasil é um país economicamente e politicamente falando muito mais instável, então o risco de você deixar o seu dinheiro aqui é um, o risco de você deixar o seu dinheiro lá nos Estados Unidos é outro completamente diferente. E esse que é o risco do país, que pode ser acionado por diversos acontecimentos, como por exemplo uma instabilidade política, um impeachment que a gente teve recentemente com a presidente Dilma Rousseff, por exemplo, ou então alguma variação cambial na nossa moeda, ou mudanças na legislação que prejudicam os investimentos em ações, ou oscilações nas taxas de juros, na Selic aqui no Brasil, por exemplo, que também tem um certo impacto no mercado de ações. Pode ser praticamente qualquer evento que impacte o país como um todo. O risco do país é o risco que você corre pelo simples fato de ter o seu dinheiro investido nesse país. E aí, para sua surpresa, como eu sempre falo aqui no canal, que investir não é tão complicado assim, o segredo do jogo está na simplicidade, a forma que você tem para minimizar o risco do país é a mesma que você tem para minimizar o risco específico e o risco do setor. É com a diversificação. No risco específico, era uma diversificação entre empresas. No risco do setor, era uma diversificação entre empresas de setores diferentes. E aqui no risco do país vai ser uma diversificação entre países. Se você tem, por exemplo, uma parcela dos seus investimentos aqui no Brasil, uma outra parcela lá nos Estados Unidos, uma parcela menor talvez em algum país da Ásia, ou então uma outra parcela em algum país da Europa, se o Brasil, hipoteticamente falando, passar por alguma instabilidade política, o impacto que essa instabilidade terá na sua carteira vai ser muito menor do que ele teria se você tivesse 100% do seu capital investido aqui no Brasil. Porque somente a parcela do seu dinheiro que está no Brasil é que vai sofrer com a instabilidade política do Brasil. A parcela que está nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa ou em qualquer outro lugar não vai sofrer com a instabilidade política no Brasil. Não faz sentido. Então você vai ter uma parcela grande da sua carteira protegida dessa instabilidade política, desse risco do país. E é por isso que é muito importante você diversificar em países também. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho. Você não tem ideia de como você ajuda e fortalece o meu trabalho aqui no YouTube com essas simples atitudes que não te custam mais do que 15 segundos. E você também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos, então sai todo mundo ganhando aqui. E de forma bem resumida, só para concluir o nosso vídeo aqui, tudo o que você precisa fazer para controlar e minimizar o risco da sua carteira é diversificar entre diferentes empresas, em diferentes setores e em diferentes países. É simples assim e não tem por que complicar. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo no meu Instagram. Eu tô todo dia postando muito conteúdo de qualidade, interagindo com vocês por lá, então passa a me seguir que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aqui na tela agora eu vou colocar um outro vídeo muito interessante que eu trouxe pro canal sobre ações, sobre bolsa de valores, que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.